mundo em que vivemos está passando por uma transformação. Estamos entrando numa nova configuração social, entendida por alguns como a era digital. Ou como outros preferem, a era do conhecimento ou a era da informação. O incrível desenvolvimento tecnológico na comunicação tem acelerado a interação das pessoas, causando uma revolução na sociedade, pois os indivíduos agora podem obter maiores e instantâneos conhecimentos. Em fração de segundos, todos podem se comunicar. Podem colher informações, opiniões e compartilhá-las com qualquer um que esteja conectado à rede mundial de computadores. Sem dúvida, a internet prenuncia uma nova geração de ideias e pensamentos. E o mais importante é que isso faz todo mundo repensar sobre a forma como os assuntos que interessam a comunidade são tratados atualmente. E como poderia ser se os meios disponíveis fossem aplicados para permitir uma maior participação política do cidadão. Isso significaria uma mudança radical no funcionamento do sistema de governo que vigora atualmente. Muitos já estão percebendo que o sistema político atual, baseado na representação política, é ineficaz sob vários aspectos e também ultrapassado, pois não tem mais sentido existir dentro da nova realidade oferecida pela era digital. A maioria das pessoas já percebe que seria perfeitamente possível a adoção de mecanismos integrados com a informática, onde o povo poderia participar das decisões públicas diretamente através da internet, tornando desnecessária a designação de representantes. A democracia pura, direta, é sim um sonho viável nos dias de hoje tecnologicamente. A democracia pura sempre foi um sonho da maioria dos filósofos da antiguidade, mas foi considerada inviável na hora de colocar em prática mesmo, pela justificativa de que seria impossível reunir multidões no mesmo espaço, no mesmo tempo, para decidir com igualdade de voz e voto as questões coletivas. Só que hoje, esse problema foi resolvido pelas atuais tecnologias da informação, como a internet, celulares, TVs digitais interativas, que futuramente estão chegando aí, né? Então essas novas redes encurtam distâncias e possibilitam que, onde quer que as pessoas estejam, elas possam compartilhar pensamentos, decisões e deliberar coletivamente suas questões sociais. Contudo, para garantir a igualdade de voz e voto para todas as pessoas decidirem sobre as questões coletivas, a democracia pura depende da massificação dessas tecnologias da informação. Ora, mas a geração atual ela já cresceu cercada de videogames, eletrônicos, os jovens já nasceram navegando na internet, os idosos já estão familiarizados com celulares, caixas eletrônicos, urnas eletrônicas. Então hoje a gente já pode considerar que essas tecnologias da informação já estão massificadas, né? Então as pessoas já deliberam as suas questões pessoais utilizando essas tecnologias. As pessoas elas fazem operações bancárias de forma segura, elas declaram imposto de renda, elas interagem através do Facebook, elas assinam petições online para abaixo-assinados. Então a gente precisa utilizar melhor essas tecnologias para que a vida coletiva ela possa ser deliberada através da democracia pura pela internet de forma mais efetiva. A gente já tem toda a tecnologia necessária para isso. A gente tem mecanismos de conexão segura, de validade da identidade, a gente tem tecnologia de certificação digital, né? Brevemente nós teremos o registro de identidade único, que vai ter um chip com senha, para que o cidadão possa assinar seus documentos e dizer: eu assinei isso, e não pode ser repudiada aquela assinatura. Então tem validade jurídica, né? Então nós já temos toda a tecnologia para garantir que o cidadão possa colocar sua opinião, possa deliberar e possa fazer valer as decisões coletivas, para que finalmente seja implantada a democracia pura e a gente tenha mais justiça social e a gente tenha uma sociedade melhor. Esta é a razão porque ultimamente muito se tem falado que chegou a hora de aposentar os políticos profissionais e de se adotar referendos e plebiscitos através da internet, permitindo uma ampla participação popular através da democracia direta. Atualmente, em alguns locais, já se aplicam costumeiramente dispositivos dessa natureza, como a Suíça ou o estado da Califórnia.
Não obstante, especialistas apontam que os referendos apresentam falhas e que a sua aplicação por intermédio da internet não é suficiente para alcançarmos uma democracia plena. É preciso cuidado. O referendo, sem dúvida, é um avanço, mas ele nada mais é do que o sistema de aclamação um pouco melhorado. Os seus mecanismos requerem, na atualidade, um maior refino para permitir uma verdadeira democracia participativa. Em primeiro lugar, nós poderíamos destacar que os referendos limitam o cidadão a dizer sim ou não sobre algo que lhe é imposto a decidir. Esse sim ou não é um problema, pois cria dois polos antagônicos que são altamente vulneráveis a interferências externas, como ações de minorias organizadas, propaganda e principalmente o controle do povo por líderes carismáticos. Exemplo disso é que o próprio Hitler fez uso do referendo no processo de anexação da Áustria, dentro de um ambiente de total manipulação. Outro aspecto ainda é que ele é inadequado para decisões sobre questões complexas. O Código Civil Brasileiro, por exemplo, que possui mais de 2.000 artigos, como uma lei como essa pode ser decidida com base no sim ou no não? Ora, uma verdadeira democracia só pode operar se o cidadão tiver participação em todo o processo, ou seja, na proposição das leis, na seleção das propostas, na construção do texto legal, na possibilidade de apresentar sugestões e, finalmente, decidir sobre o conteúdo final. Além disso, outro fator reconhecido pelo próprio filósofo Jean-Jacques Rousseau, grande defensor da democracia direta, é que o cidadão não poderia se ocupar continuamente dos assuntos políticos de sua comunidade, o que lhe tomaria muito de seu tempo, interferindo no trabalho, lazer e convívio familiar. Ciente de todos esses problemas, o professor Vasconcelos, autor do livro Democracia Pura, desenvolveu um método chamado SHP, Sistema de Habilitação e Pontuação, que possibilita resolver as falhas apresentadas pelos referendos e viabiliza a participação democrática. Na primeira fase do sistema, chamada de habilitação, o cidadão toma conhecimento dos assuntos em pauta e decide se deseja participar, tanto na apresentação como na discussão e aprovação das propostas. O cidadão, quando se habilita, passa a participar dos debates e da formulação da lei. Somente participam aqueles que se sentirem seguros para lidar com o assunto colocado em pauta. Embora ocorra uma seleção dos mais capazes a participar do processo decisório, o mecanismo incentiva a população para cada vez mais tomar conhecimento do que ocorre na sociedade, porque abre a oportunidade de participação. Por isso, a tendência é ao cidadão tornar-se, com o tempo, cada vez mais politizado e capacitado para gerar opiniões. Na verdade, o sistema de autohabilitação realiza um processo de verdadeira seleção natural. Os cidadãos que se propõem a habilitar-se para opinar ou discutir determinado assunto, geralmente o fazem porque têm interesse ou porque estudaram o mesmo. Logicamente, o resultado de decisões provenientes dessas pessoas tende a ser mais racionais e mais criteriosas. Ora, este fato já era previsto pelo filósofo estadista Solon na antiguidade, pois ele observava que as pessoas que não tinham estudado determinado assunto ou que os assuntos não lhe eram simpáticos, eles não se habilitavam para opinar. Ora, como resultado desse procedimento, podemos dizer que as decisões saíam mais conscientes. Na fase final do sistema, ocorre o processo de pontuação, quando então o cidadão habilitado irá se pronunciar sobre a lei. Nessa fase não há decisões baseadas no sim ou no não, pois o cidadão irá se pronunciar sobre os pontos positivos e negativos de uma determinada proposta. Por exemplo, vamos supor que esteja em pauta uma proposta de lei de incentivo do álcool como combustível. Neste caso, se for elaborada a tabela de pontuação do SHP, os cidadãos se manifestariam de acordo com os pontos positivos e negativos da proposta.
produzindo no final um resultado matemático, que poderá ser favorável ou não à aprovação da lei. O método de pontuação conduz o cidadão a uma atitude racional e elimina qualquer conotação de ordem emocional. O seu melhor exemplo pode ser verificado quando as opiniões iniciais podem ser alteradas após o cidadão começar a pontuar a tabela do SHP. Ora, veja bem, nas universidades, quando fizemos experiências práticas da aplicação dessa pontuação da tabela do SHP, foram obtidos resultados surpreendentes. Muitos alunos confirmaram que suas primeiras impressões foram totalmente alteradas após eles preencherem a tabela. Iniciativas como essa mostram que vivemos um tempo de conscientização, em que as pessoas sentem-se cada vez mais desconfortáveis, vivendo dentro de um sistema político antiquado. Desde a queda das monarquias absolutistas, vigora no mundo um sistema baseado em parlamentos, partidos e deputados, que pouca coisa evoluiu em séculos de existência. Contudo, é preciso que todos entendam que um sistema político não pode permanecer estático e imutável. Ele deve ser construído acompanhando sempre as transformações da sociedade. E a nossa sociedade atual exige uma ruptura com esse modelo obsoleto que temos no presente, reivindicando um novo modelo que possibilite o real exercício da democracia.